Se andar sobre as águas é sinônimo de fé, por que então Jesus não disse para os outros discípulos que ficaram no barco: vem atrás de Pedro aí, vocês não têm fé não? Por que o vento não cessou quando Pedro saiu do barco e andou sobre as águas? Se ali era o milagre. Por que só parou de ventar e as ondas pararam de castigar o barco só depois que voltaram para o barco? Jesus queria ensinar aos seus discípulos, principalmente a Pedro, que o verdadeiro milagre não é viver o extraordinário. O verdadeiro milagre é ouvir a voz do Mestre na adversidade e descansar. Nós vamos hoje tratar sobre este sinal. Jesus anda sobre as águas. Eu não sei se vocês perceberam, mas nós saímos um pouco da cronologia do livro de João. Porque este milagre aqui, do Jesus andar sobre as águas, é registrado depois da multiplicação de pães e peixes, e não depois do registro da cura de um cego, como nós tratamos aqui na semana passada. Mas, dizendo isto, eu não estou querendo dizer que alteraram-se as verdades do texto. Claro que não, porque isso não altera em nada. Os princípios, os valores continuam intactos, tanto dos princípios e valores que já falamos e que ainda vamos falar, tá bom? Nós mudamos as ordens das narrativas, mas as verdades elas continuam firmes e continuam as mesmas, ok? Bom, hoje, diferente de como nós tratamos os sinais anteriormente, nós iremos caminhar por dois textos em paralelo. Considerando que o evangelista Marcos, ele tratou deste milagre, contou no seu livro, nós caminharemos entre os registros apenas de João e o registro de Mateus. Até porque o registro de Marcos é muito semelhante ao que João deixou registrado para nós. Mas vamos ler agora então a narrativa de João e no decorrer do nosso diálogo hoje vocês entenderão o porquê nós caminharemos também junto, paralelo com a narrativa de João, com a narrativa de Mateus. Vamos ler juntos João capítulo 6, os versos 16 ao verso 17, que diz assim: Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco, começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco andando sobre o mar e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: Sou eu. Não tenham medo. Então se animaram e receberam-lhe no barco, e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Se você já leu a narrativa de Mateus sobre este sinal, você deve ter percebido que João é mais conciso. Ele conta essa história de forma mais resumida. Talvez para João contar assim como nós acabamos de ler é mais objetivo e mais assertivo dentro da proposta que ele quer passar para os seus leitores. Já o evangelista Mateus, ele é mais abrangente, ele é mais detalhista a história, porque ele traz ocorrências interessantes que João não traz no seu evangelho. Por isso que hoje nós vamos caminhar entre essas duas narrativas, a de João no capítulo 6 e a de Mateus no capítulo de número 14. Nós lemos a narrativa de João, mas é Mateus que conta que após a multiplicação de pães e peixes, Jesus compeliu seus discípulos a saírem dali depressa, a irem para o barco e atravessar para outra margem de onde eles estavam. E compelir aqui no texto, no grego, significa obrigar, forçar, quase que empurrar. Isto é, Jesus obriga os seus discípulos a saírem dali depressa. Sabe aquele, vamos gente, vamos, depressa.
quase que obrigando eles mesmos a saírem. E nós entendemos o porquê Mateus disse isto. Mas sabe como que nós entendemos? Lendo a narrativa de João. Percebe o paralelo que nós temos que fazer? Porque segundo João, o povo queria proclamar Jesus a rei. Olha como é que o povo é. Jesus multiplica pães e peixes, e ao invés deles glorificarem a Deus e reconhecerem Jesus como Filho de Deus, eles preferem garantir Jesus no poder. Vamos fazer dele o nosso rei. Vamos fazer dele o nosso líder político. Sabe por que eles fazem isso? Não é porque eles amavam Jesus, não. O que eles queriam era alguém no poder para garantir a provisão que eles tanto buscavam, para garantir a provisão deles. Eles querem um líder que produz milagres e não um Cristo que indica caminhos. Aí Jesus, diante da exaltação dos homens, diante daquele desejo de fazê-lo rei, ele quase que empurra os discípulos para o barco. Ele exige que eles saiam logo de lá. Jesus está fugindo da aclamação popular. Porque ele não quer títulos. Jesus quer apenas cumprir a sua missão. Vocês percebem aqui, já nessa introdução, a diferença do comportamento de Jesus para com os líderes religiosos de hoje? Enquanto Jesus foge dos títulos, das cadeiras de ouro, das placas de honra, os líderes atuais, os líderes de hoje, atropelam quem tiver que atropelar para manter a sua posição, para manter a sua honra, a sua cadeira. Por isso eu concordo com o meu irmão, amigo e pastor Zé Bruno da Casa da Rocha, quando ele disse que os políticos querem ter o poder da liderança evangélica, da liderança religiosa. E a liderança religiosa quer ter a caneta e o dinheiro dos políticos. É por isso que ambos andam abraçados. Jesus obriga os seus discípulos a saírem dali. Porque os homens amam os títulos. Os homens amam os primeiros lugares, mas Jesus não. Jesus obriga os seus discípulos a saírem dali porque os discípulos de Jesus não podem, em hipótese alguma, ficar em ambientes onde os cargos, onde os títulos são mais importantes que a missão de servir as pessoas. Paulo disse aos Filipenses no capítulo 2, verso 6, que Deus exaltou Jesus porque, mesmo obtendo o título de Deus, ele preferiu abrir mão da posição de poder para servir. Enquanto os homens querem exaltação, Jesus diz para os seus discípulos: saiam daqui, vão embora, não ouçam essa turma não. E o texto diz que os discípulos obedeceram e partiram, mas Jesus ficou lá, cumprimentando as pessoas, despedindo a multidão. E o texto diz que Jesus foi para o monte orar. Depois que ele despediu da multidão, ele foi sozinho buscar o Pai, enquanto os discípulos estavam em alto mar, atravessando para outra margem. Mas o texto também vai nos dizer que quando eles estavam em aproximadamente 5 a 6 quilômetros da beira da praia, da margem da praia, o vento aumentou. Isto causou, claro, vento em alto mar, causou uma agitação no mar. E não tinha como continuar viagem. Mateus dá o detalhe de que o vento era contrário. Ou seja, eles estavam indo para frente e o vento vinha contra eles, empurrando eles para trás. Então a viagem ficou impossível de continuar. Sem contar que era madrugada, estava escuro e, segundo nós sabemos, escuro em alto mar, a visibilidade é quase nula. Você imagina o desespero? Aí, em meio a tudo isso, aparece Jesus andando sobre as águas em direção deles. Imagina essa cena.
É claro que a primeira reação seria as que os discípulos tiveram. Eles tiveram medo e o texto diz que eles gritaram: é um fantasma! Até porque havia um conto mitológico naqueles dias que os pescadores contavam que viam fantasmas nas madrugadas ali naquela região. E eu não considero ser problema os discípulos temerem a visão, aquilo que eles estavam vendo, e gritarem de medo. Imagina comigo. Gente, pensa. Está ventando muito. As ondas estão invadindo a embarcação. Tudo escuro. E de longe você vê alguém andando sobre as águas. Isso é surreal. Por isso que eu até entendo os discípulos não ficarem calmos diante dessa situação. Não estava nada fácil para eles ali. A questão aqui não é pensar que era um fantasma e ter medo com a possibilidade de ser um. O problema é continuar pensando que é um fantasma, mesmo depois de Jesus dizer: não temas, sou eu. Porque uma coisa é ter um conceito equivocado de circunstâncias desfavoráveis, ter um conceito equivocado de adversidade, um conceito equivocado da dor, antes de ouvir Jesus falar. Outra coisa é continuar equivocado depois de ouvir Jesus falar. Jesus disse para eles: sou eu, calma, não temam. E foi assim que Pedro se comportou. Mesmo Jesus falando, Pedro continua pensando que ele era um fantasma. Porque olha o que Pedro diz para Jesus. Quando Jesus diz sou eu, Pedro diz assim: se és tu, manda eu ir ter contigo andando sobre as águas. Eu quero a prova dos 9. Aí Jesus diz para ele: vem. Chega para cá. E ele vai. Todo. Se achando que está com a bola toda. Agora eu sou o cara, estou vivendo extraordinário. Ah, é? Até parecia, vendo Pedro assim, que Pedro teve um ato de fé. Mas na realidade o que Pedro teve foi uma coragem desesperada. Tanto que ele anda sobre as águas, mas ele afunda porque teve medo. Porque, gente, pensa comigo. Se andar sobre as águas é sinônimo de fé, por que então Jesus não disse para os outros discípulos que ficaram no barco: ó, vem atrás de Pedro aí, vocês não têm fé não? Vocês não são como Pedro, um homem de fé? Então por que vocês não vêm atrás deles? Mas não. O que Jesus faz é o contrário. Jesus percebe que ele está se afogando, estende a mão, socorre Pedro, que está ali, quase morrendo afogado, e diz para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Duvidaste do quê? De que ele não era capaz de andar sobre as águas? Claro que não. Jesus corrige Pedro porque Pedro não acreditou quando ele, Jesus, tinha dito aos seus discípulos: sou eu, não temam. A lógica do texto, gente, não é os discípulos irem andando sobre as águas até Jesus. A lógica do texto é o inverso, é Jesus vindo sobre as águas para encontrar os discípulos. Jesus não disse para Pedro: cara, que bom que você chegou aqui, que bom que você andou e me encontrou aqui. Agora nós vamos até a outra margem andando sobre as águas. Vamos agora juntos, chama os seus amigos. Não, Jesus não faz isso. Jesus pega Pedro pela mão, o exorta, censura a fé de Pedro e volta para onde? Volta para o barco. Então fé não é sair do barco e andar nas águas. A verdadeira fé é permitir que Jesus pegue em nossas mãos pelos erros que cometemos e voltemos para o lugar da onde nós nunca deveríamos ter saído. Só que João, ele omite esse trecho de Mateus.
Porque eu acho que para João, Pedro andar sobre as águas não era tão relevante quanto a presença de Jesus na viagem dos discípulos. O que parece é que para João, o importante mesmo está no verso de número 21 do capítulo 6. Quando João diz que eles ficaram felizes de receber Jesus no barco e logo o barco chegou ao seu destino. Olha esse detalhe. Que coisa linda esse trecho. Jesus vai ao encontro deles, Jesus vai ao encontro dos discípulos, porque ele quer caminhar junto até o destino deles. Por isso que enquanto os Pedros da vida estão desesperados tentando provocar milagres a qualquer custo no lugar onde estão, Jesus se aproxima, fica perto dos seus discípulos para convidá-los a saírem de onde estão para seguirem caminho, para irem junto para o destino. O maior milagre aqui não é o Pedro andar sobre as águas. O maior milagre dessa narrativa é receber Jesus no barco e garantir a chegada, garantir a viagem. Como disse o pastor que eu admiro muito, Paulo Borges Júnior, ele costuma dizer que Jesus não veio para trazer soluções para nós. Não, Jesus veio para indicar um caminho. Porque as soluções que nós precisamos está no caminho. É isto que a narrativa de João quer nos ensinar. Mateus capítulo 14, verso 32 diz que entrando Pedro e Jesus no barco, o vento cessou. Eu te faço uma pergunta. Por que o vento não cessou quando Pedro saiu do barco e andou sobre as águas? Se ali era um milagre. Por que só parou de ventar e as ondas pararam de castigar o barco? Só depois que voltaram para o barco. Sabe por quê? Porque o texto quer nos ensinar, e Jesus queria ensinar aos seus discípulos, principalmente a Pedro, que o verdadeiro milagre não é viver o extraordinário. O verdadeiro milagre é ouvir a voz do Mestre na adversidade e descansar. Sou eu, gente, não temam. A beleza desta narrativa aqui é evidenciar que Jesus vem ao nosso encontro porque ele deseja seguir viagem conosco. Entrando no barco, seguiram até o destino. Mas e se estiver ventando, Elter? Se o vento estiver muito forte, fique tranquilo. Ele cessa os ventos para não atrapalhar a caminhada. Sabe por que muita gente ainda sofre a síndrome de Pedro? Que toda hora precisa pedir um sinal para Deus, para que Deus comprove que é Ele que está falando? Sabe aquelas pessoas que ficam pedindo um sinal toda hora para saber se é ou se não é? Muitos irmãos ainda vivem nesta crença. Sabe por quê? Porque ainda só vê Jesus de longe. Apenas enxerga vultos. Ainda não entenderam que Jesus quer caminhar junto. Porque quem caminha junto de Jesus não teme os ventos. É como disse o salmista no Salmo de número 23, o verso de número 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu não temo a caminhada difícil, porque tu está caminhando junto comigo. É a caminhada. – 2022 está aí. Está quase chegando. Aí
alguns dos nossos irmãos já começaram a correr atrás de projetos para 2022. E mais do que projeto, já começaram a correr atrás de proteção, de arrumar um jeito de garantir a caminhada até o destino. E todo ano é a mesma coisa. Como assim, Elter? Vai chegar aí 2022, você vai ouvir, se você não ouvir, você vai ouvir. É encontro profético para 2022. É corrente de destravamento do ano de 2022. É promessas para 12 meses de vitória. Eu até respeito, claro. Não quero aqui debochar da fé de ninguém, da crença de ninguém. Até respeito você que acredita nessas coisas. Ou quem acredita nessas coisas. Mas eu gostaria de perguntar, não a vocês, mas perguntar aos líderes que profetizaram estes temas de virada de ano. Eu queria perguntar para eles o que aconteceu com as profecias, com as liberações proféticas, com as declarações de 2019 para 2020. O que aconteceu? Cadê as profecias? Para um ano de conquista, para um próximo ano cheio de vitória. Você desejar que tudo vá bem é uma coisa. Você usar Deus e proferir palavra dizendo que aquilo vai acontecer em nome de Deus, isso é outra coisa. Eu fico me perguntando, cadê essas profecias de 2019 para 2020, sendo que 2020 o mundo foi devastado por uma pandemia? Sendo que entre 2020 e 2021, o mundo perdeu mais de 5 milhões de pessoas só para o vírus. Aqui no Brasil, foram mais de 600 mil mortes. Cadê? Cadê a palavra que vai virar o ano, que vai acontecer? Sem falar as famílias, que foram milhares e milhares de famílias inteiras devastadas pela dor da saudade dos entes queridos que se foram, milhares de órfãos, viúvas e viúvos, economia devastada em todo o planeta, milhares de famílias voltando para a miséria. Cadê? Onde foi parar os 12 meses de vitória? Onde? Ah, mas a mim não afetou, Elter. A mim não aconteceu nada. Ué, eu posso não ter vivido esta perda ou posso não ter sofrido algum trauma neste tempo todo, mas se você é discípulo de Jesus, você sentiu a dor do outro. Mesmo que você não tenha vivido a circunstância tem que machucar os discípulos de Jesus. Eu estou falando tudo isso porque eu presenciei em 2019 um pastor profetizando que 2020 seria o ano da honra. Eu estava numa reunião e todo mundo, caladinho. Por quê? Porque todo mundo quer honra. Percebem como ainda estamos nos comportando como Pedro, querendo provocar milagres e se perdendo na caminhada? Meu Deus. Sabe qual foi a bênção de Pedro quando ele estava afogando? É que no caminho de Pedro Jesus estava lá. Senão ele teria morrido afogado. Se não fosse a misericórdia de Jesus, Pedro não tinha contado o resto da história. Escuta aqui essa profecia que eu vou te dar agora. Sim, agora eu vou proferir uma palavra profética para você. Escute agora. Você não precisa destravar nada para o próximo ano. Você não precisa declarar nada para os próximos meses. Você não precisa de campanha nenhuma para garantir o seu futuro. Você não precisa. Sabe por quê? Recebe essa palavra. Tudo já foi declarado e profetizado na cruz de Cristo. Pronto, está consumado. Não confie em campanhas, novenas, mandingas evangélicas. Não confie nessas coisas. Entre 2022, 2023 ou qualquer que seja o dia, com a certeza que na caminhada
Jesus estará presente para garantir a chegada ao destino. Escreve no seu coração o que eu vou te dizer. Você não precisa de profetizar. Você não precisa declarar nada. Você só precisa crer que Ele está com você e está em você. Pode ser que venha outra pandemia, pode ser que venha outra circunstância difícil, pode ser que venha um vendaval ou um vale, ou pode ser que venha outra conquista, outra bênção, outra vitória. Nada disso importa. Eu só quero saber de uma coisa: se Jesus está no barco para garantir a minha chegada e para que essa chegada seja garantida pela presença dele. Ah, mas e quando os ventos fortes vierem? Descanse. Continue o caminho. Porque o vento, as tempestades, deixa para Jesus. Ele vai cessar.